é um dos responsáveis pela criação desse movimento de ideias que se deu a conhecer, se popularizou como teoria da dependência, em que participaram muitas figuras, algumas importantes como Teotônio, outras nem tanto como Fernando Henrique Cardoso. Porém, no movimento da teoria da dependência, existiam várias visões e vários enfoques. E é um prazer ter aqui conosco, uma vez mais, o Teotônio, que junto com uma geração de jovens sociólogos, economistas, e todos eles também com uma perspectiva militante, criaram aquilo que eu considero a principal página das ciências sociais da América Latina, que é precisamente a teoria da dependência, em especial a teoria marxista da dependência, um dos poucos movimentos intelectuais, se não o único, que conseguiu influenciar o pensamento dentro da Universidade Europeia e dentro da Universidade dentro dos Estados Unidos. Não recordo outro no terreno das ciências sociais. É claro que na raiz disso existiam figuras importantíssimas como Paul Baran, que influenciou muito aqui, e figuras fundamentais como o nosso querido André Gunder Frank, já desaparecido. Teotônio é autor de uma vasta obra, lamentavelmente alguns daqueles que eu julgo seus principais livros, ainda não estão traduzidos ao português, como é o caso de Socialismo ou Fascismo, o Dilema Latino-Americano, que será publicado pela coleção Pátria Grande aqui no Instituto, com um longo prefácio já enviado pelo Teotônio. E Imperialismo e Dependência, um livro também que não tem tradução ao português, várias edições em espanhol, edições até em chinês, mas não no nosso idioma, para vocês verem que às vezes a democracia pode ser tão perversa quanto a ditadura. Não há mais razão para que a gente não conheça, que os alunos não conheçam essas obras. O Teotônio, então, tem uma larguíssima trajetória, é um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Nós começamos uma relação com o Teotônio ainda quando atuávamos no movimento estudantil, no Centro Acadêmico Livre de Economia, no CALI, e começávamos a chamar para Florianópolis intelectuais críticos que não tinham se somado à transição chamada democrática e ultraconservadora da ditadura para a democracia. E nessa oportunidade é que conhecemos figuras como Teotônio, conhecemos, digo pessoalmente, porque já sabíamos da obra, já líamos alguns textos que eram clandestinos, outros que eram livros publicados. Ele, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini e tantos outros que foram se tornando figuras vivas e importantes para nós, na medida que depois de 1982, e em especial depois de 85, pudemos retomar a iniciativa política nas universidades. É um registro também histórico importante, ele vai falar sobre isso, né? O tema da nossa mesa é Origem e Desenvolvimento da Teoria Marxista da Dependência. O Teotônio foi professor da Universidade Nacional de Brasília, de onde foi demitido, um dos primeiros demitidos por um sujeito chamado Severino Vaz, que hoje dá nome ao campus da Unicamp. Foi quem é o interventor da ditadura na UNB, é Severino Vaz, que a falta de memória, a conveniente falta de memória unicampeira e uspiana homenageia lá. Ele foi um dos primeiros demitidos, fez uma larga carreira, influenciou alunos de programas em toda a América Latina, voltou no Brasil, amargou, digamos, um segundo exílio aqui dentro, porque parecia uma figura desconhecida, como assinalou o equatoriano Agustín Cueva, eram figuras conhecidas lá fora e absolutamente desconhecidas do público brasileiro. Eu não vou me estender sobre a quantidade de livros de Teotônio, mas quero dizer que está na coleção Pátria Grande, Socialismo, Fascismo, Dilema Latino-Americano, que é um luminoso e premonitório livro sobre a situação da América Latina. E aqui, na minha direita, o professor Gilberto Vasconcelos, que é professor de uma universidade mineira, Universidade Federal do Juiz de Fora, também um grande amigo, e ele gosta de ser apresentado como um folclorista.
é indiscutivelmente um homem de cultura, uma figura que tem uma imensa, posso dizer que o Gilberto tem uma obra muito importante sobre, como sociólogo e como folclorista, pensando o Brasil desde as entranhas brasileiras, mas é também uma figura que nos últimos anos se dedicou aos temas latino-americanos, à inteligência e à cultura latino-americana. Faz a apresentação do livro de Ludovico Silva, Mais-Valia Ideológica, que nós publicamos, desse extraordinário marxista venezuelano. É um prazer tê-lo conosco aqui, e o Gilberto está lançando hoje esse livro, que é o primeiro livro, até onde eu conheça, de uma revisão crítica da obra de André Gunder Frank, após o desaparecimento desse extraordinário cientista social, deste alemão que se forma nos Estados Unidos, mas que se tornou um latino-americano, que chama Gunder Frank, o enguiço das ciências sociais, que é também mais um lançamento, com muito orgulho digo isso, da editora Insular, essa editora aqui de Santa Catarina, capitaneada pelo nosso querido Nelsinho Rolim, que inaugurou, depois de 200 anos de história independente do Brasil, a primeira coleção, que chama Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, algo inédito na Universidade Brasileira que nós estamos fazendo aqui, publicando todos os clássicos do pensamento crítico latino-americano e disponibilizando para os trabalhadores, para a juventude, para todos aqueles que querem renunciar a esse espírito acadêmico miserável que nos domina e afirmar uma vocação intelectual militante e crítica que indiscutivelmente tem que ser o nosso horizonte. O Gilberto vai falar também da teoria marxista da dependência, mas vai centrar a sua exposição especialmente sobre a trajetória, a importância de André Gunder Frank para as ciências sociais no mundo, na América Latina e no Brasil. Eu vou passar de imediato a palavra, então, ao Teotônio dos Santos, que abre as nossas jornadas. Muito emocionante ver que a Universidade Federal de Santa Catarina se converteu realmente num centro de pensamento capaz de mover realmente todas umas novas gerações para um enfoque completamente distinto da nossa realidade. Na verdade, o enfoque que está dominando o nosso país e que se projetou, inclusive, numa fase em que o grupo mais ligado a esse enfoque foi derrotado politicamente, mas continua tendo uma influência muito grande sobre o governo que sucede a essa derrota do PSDB. Então, realmente, é uma oportunidade muito importante de que nós possamos discutir essas questões numa universidade brasileira com uma presença tão forte de estudantes, inclusive da secundária. Então, se vê aqui um grupo de jovens, espero que eles também entrem nessa paixão pelo conhecimento da nossa realidade e pela transformação, não só do nosso país, a transformação do mundo e particularmente da América Latina. Então, já na apresentação do Nildo, já apareceram várias questões que nós vamos ter que trabalhar aqui, né? Possivelmente a primeira e mais importante é a ideia de pátria grande. É uma ideia que é muito forte. Ela mobilizou milhões e milhões de pessoas numa luta, primeiro pela independência do nosso país, que foi uma vitória no século XIX, 200 anos atrás. Nós conseguimos derrubar duas grandes potências que dominavam a nossa região numa guerra que foi muito dura, uma guerra que foi um processo revolucionário também,
E aí se sentiu realmente essa vontade de criar realmente uma pátria grande que unificasse toda a América Latina, porque desde o começo dessa luta ficou claro que havia uma distinção clara entre a América Latina e a América anglo-saxona. Por sinal, a América anglo-saxona era o leste do que é hoje os Estados Unidos. Depois da nossa independência, os Estados Unidos levou metade do México. Os Estados Unidos comprou Flórida da Espanha. Os Estados Unidos comprou parte do Midwest da França e foi se convertendo nessa potência, realmente uma potência não só econômica, mas também uma potência continental, não é? E com a vantagem de estar do lado dos dois grandes oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e de conseguir fazer um canal no meio para vincular esses dois oceanos, numa época histórica em que o domínio dos mares, o domínio dos oceanos, era o instrumento principal de domínio econômico, político sobre o resto do mundo. Agora, o que talvez fosse importante ressaltar nisso, infelizmente, é que essa ideia de pátria grande não tem no Brasil uma correspondência, né? O Brasil procura virar as costas para esse processo, e nós encontramos inclusive o atrevimento de tentativas de ridicularizar o líder dessa luta, que foi Bolívar, o homem que derrotou as tropas imperialistas da época espanhola, que não eram secundárias, eram grandes, importantes tropas, e as reações daqueles que apoiavam os interesses espanhóis aqui dentro, fazendo uma gesta tão colossal que poucos líderes militares e políticos e ideólogos também tiveram no mundo. Nós tivemos algumas grandes figuras, é claro. Nós tivemos Alexandre, por exemplo. Nós tivemos alguma desde a Grécia Antiga. Parece que o Fernando Henrique é um Péricles moderno, mas o Bolívar é um Alexandre, as grandes lideranças históricas, né? Então, aliás, nós temos um precedente aqui muito importante no século XX já, que é a figura de Luiz Carlos Prestes, que dirigiu uma das lutas que transformaram a visão da militar do mundo, que é a ideia da guerra em movimento, né? Que inspirou, por exemplo, Mao Tse-tung sair do sul para o norte da China, num movimento fantástico da Grande Marcha, e sua inspiração foi Luiz Carlos Prestes, que era estudados em todos os centros importantes do mundo. Mas nós podemos hoje prescindir de Prestes. Prestes é uma figura que só cultivada, claro, pelos seus seguidores, etc., mas que o aparelho de poder no nosso país não destaca suficientemente. E nós podemos, inclusive, ver ridicularizando figuras então como Bolívar, não é? E com uma consequência muito, muito impressionante, né? Uma tentativa de desmoralização de um processo político como o da Venezuela, que tem uma força tão fundamental, né? Anteontem, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, né? A FAO publicou um informe onde considera que a política alimentícia e de segurança alimentar da Venezuela é um exemplo para o mundo inteiro. O mundo todo deve seguir o exemplo venezuelano
de ter alcançado um grau de segurança alimentar altíssimo, né, com todos os seus problemas. Contudo, se nós formos conversar com o brasileiro, 90% do brasileiro deve acredita que existe uma situação de fome terrível na Venezuela. Aqui não, aqui no Brasil não tem fome mais. Mas acontece que aqui nós sabemos que existe fome. E até vemos um documentário um pouco no México também, grandes potências econômicas da região. Na Argentina, que melhorou um pouquinho nos últimos anos, mas viveu uma situação de crise brutal, né, de uma economia que já chegou a ser uma das mais importantes do mundo também. Então, nesse contexto, né, nós vemos como nós estamos vivendo sob uma pressão, né, informativa, uma pressão ideológica extremamente violenta contra aquilo que está no mais profundo da nossa visão do mundo, inclusive dos nossos sentimentos, a ideia de que nós podemos construir aqui na América, para o sul dos Estados Unidos, para cá, uma América que realmente seja uma presença no mundo à altura do que ela representa como fenômeno humano e como fenômeno de poder, de recursos naturais colossais que nós temos aqui e que serviram de base para a expansão do capitalismo no mundo. E sempre, apesar de que isso não é uma coisa que nós manejemos como informação, mas o ouro que serviu de base para que a Inglaterra se convertesse numa potência mundial, vem daqui, basicamente aqui de Minas Gerais, que passou para Portugal, que passou para a Inglaterra e converteu isso na base de um entesouramento que converteu a Libra numa moeda de domínio mundial, até que os Estados Unidos introduzissem o dólar na Segunda Guerra Mundial como grande moeda mundial, né? Esse mundo, né, que produziu a prata, que transformou profundamente a economia europeia e transformou a Espanha, sobretudo, de uma maneira muito forte, numa grande potência do século XVII até o começo do século XVIII. O seiscentismo espanhol foi realmente um momento de grande auge, tudo retirado aqui, retirado de nossas riquezas por mão de obra escrava, num processo de exploração brutal, mas onde está claro que nós temos aqui recursos potenciais gigantescos que são hoje utilizados a serviço de um poder colossal que usa, inclusive, as nossas riquezas como instrumento de poder para nos dominar. Bom, essa situação, nós podemos talvez dar um exemplo disso nesse momento, voltando à questão da Venezuela. Não é? Nós temos atualmente um acordo entre 12 jornais latino-americanos, que são os principais da região, não é? Para publicar uma página diária sobre a Venezuela. Agora vejam vocês, essa página diária tem um dos motivos pelo qual ela se apresenta para poder denunciar, segundo eles, não é? A falta de liberdade na Venezuela e a falta sobretudo, de o direito da expressão, das liberdades. A Venezuela estaria sob uma censura terrível. E essa página diária está baseada em publicações da imprensa venezuelana, da imprensa censurada e que não pode fazer nenhuma crítica ao governo, etc., porque está totalmente impedida de ter liberdade. Essa imprensa
é a que traz todos os dias umas violências e informação brutais e muita mentira sobre a situação venezuelana todos os dias. E você cria uma contradição absurda e as pessoas aceitam isso, não é? Eu vou mostrar que esse país é um caso, não é, de total impossibilidade de se manifestar. E para isso eu uso as manifestações da imprensa desse país. Então, como é que se é impossível, se você não tem liberdade de imprensa, como é que você pode usar as publicações dessa imprensa para atacar o país que você está querendo atacar, o governo, etc. Não é? Esse tipo de contradição é realmente muito brutal. E no caso nosso aqui da teoria da dependência, para situá-la dentro desse contexto de transformações e de lutas que nós estamos abertos, lembrar que o Fernando Henrique também ele produz uma contradição muito interessante. Ele se reivindica como autor, o primeiro a ter escrito sobre a dependência. Em seguida, ele faz a crítica da teoria da dependência, tal como se desenvolveu contra a orientação dele. Então ele reivindica a teoria e nega a teoria em seguida. Quer dizer, eu criei, mas essa teoria não existe não, e inclusive estava equivocada. Mas fui eu que criei. Umas coisas que realmente... E se conseguiu isso no Brasil, quer dizer, a teoria da dependência desaparece. Se reconhece o grande teórico que seria o Fernando Henrique, que trouxe essa contribuição tão grande, mas a teoria que ele trouxe, da qual ele participou num certo momento, não há dúvida. Ele participou num certo momento, no momento em que nós criticamos o enfoque tradicional que apresentava a realidade da nossa região, não só da Casa da América Latina, no mundo todo se apresentava que nós vivíamos num atraso econômico muito grande, porque inclusive chegamos a um conceito que podia expressar um pouco isso, o subdesenvolvimento, quer dizer, não conseguimos desenvolver-nos, não é? Porque somos uma economias pré-capitalistas, não conseguimos participar, não é, do processo capitalista de produção, de organização social, política, etc. Então, realmente, essa posição, nós rompemos com ela na década de 60 e 70, com vários estudos, etc., onde nós fizemos uma mudança de enfoque, e muito fundamental, não é? Nós não somos pré-capitalistas, nós somos uma parte substancial do desenvolvimento do capitalismo no mundo. Não se pode pensar o desenvolvimento do capitalismo do mundo sem a acumulação primitiva de capital, que foi feita, sobretudo, através, por exemplo, do trabalho escravo. O trabalho escravo foi um dos fundamentos principais para a expansão do capitalismo, inclusive dentro dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos também. Há toda uma economia que se organiza em escala mundial, que dá substância, que dá base material para a expansão do capitalismo, para que o capitalismo se convertesse numa economia mundial. Então, querer transformar essa realidade, uma realidade não uma realidade que nós ficamos atrasados olhando o capitalismo, não, nós trabalhamos, produzimos para que pudesse haver uma economia mundial capitalista como a que nós conhecemos hoje. Foi o trabalho nosso, foi um dos principais. Nós fomos produtores de um grande excedente econômico, que foi apropriado pelos grandes centros do capitalismo mundial. Isso foi uma das partes fundamentais do que o Marx chamou a acumulação primitiva de capital. Então, e como eu disse, ademais nós produzimos prata para servir de base, a Organização Econômica Europeia produziu ouro, além de produzir alimentos para a Europa, que foram fundamentais. O Darcy dizia, com muito gosto, Darcy Ribeiro dizia de maneira muito, como ele gostava, pôr as coisas de maneira muito dura, e nós produzimos ano para adoçar a boca dos europeus,
E com isso, arrebentando gente que trabalhava aqui de maneira terrível, passou por uma repressão colossal, etc., os escravos, para poder adoçar a boca dos europeus, porque nós produzimos açúcar. Mas açúcar não era só adoçar a boca, né? Eu jogava essa imagem porque é uma imagem forte. Não, o açúcar permitiu aos europeus de poder trabalhar no inverno. Não tinha uma base energética, uma base de sustentação para o inverno. O inverno era um período de paralisação da Europa. O açúcar permitiu realmente que os europeus passassem a organizar sua vida durante o inverno também, ademais de que depois nós exportamos petróleo para eles. O maior exportador de petróleo do mundo durante 40 anos foi a Venezuela. Então, nós não só adoçamos a boca dele, como também permitimos o crescimento dessa indústria automobilística colossal e desse mundo econômico que o capitalismo desenvolveu. Então, nós não somos pré-capitalistas, nós somos parte da história do capitalismo. E isso foi muito importante, foi um passo muito decisivo para mudar o enfoque sobre a nossa realidade, mas até hoje. E nisso o próprio Fernando Henrique colaborou na fase dele de governo e de assumir uma perspectiva neoliberal extremamente forte. Olha, nós temos grande parte da produção ideológica nossa era para nos convencer de que nós temos que ser capitalistas e não somos suficientemente capitalistas. O que é um absurdo. Nós somos e fomos uma parte substancial do capitalismo como sistema econômico para poder implantar esse sistema em nível mundial. Não é? Então, é claro, eles produzem um certo modelo do capitalismo, no qual a figura central é o chamado livre mercado, não é? Que seria uma sociedade ideal onde as pessoas que são capazes se enriquecem e através da liberdade econômica que seria dada pelo livre mercado. Livre mercado que, se nós olharmos para o mundo, talvez em alguns momentos tenha existido algo parecido com o que se chama de livre mercado, mas a economia que nós conhecemos concreta da história econômica, nós é uma economia de monopólio. O capitalismo se formou e se organizou com processo de monopolização da produção brutal. Nós aqui, por exemplo, nós produzimos café. Nós temos 90% da exportação de café do mundo era aqui do Brasil. Mas quem controlava isso? Quem controlava esse comércio? Aqui a oligarquia brasileira controlava a produção interna, é verdade, do café. Não é? Mas quando chegava para ir para o mercado mundial e ficar com o excedente econômico do café, eram 4 empresas norte-americanas. Isso é livre mercado? 4 empresas que dominam a economia de um país inteiro? Não é? E isso... nós temos um mundo econômico, de teoria econômica, que é um mundo de uma lógica que tem uma lógica formal, sobretudo, que tem seu sentido e tal, mas, na verdade, a realidade não tem nada, quer dizer, essa lógica ela pode ser usada ideologicamente, mas na prática mesmo, a economia que funciona não está baseada nessas categorias de pensamento que a ciência econômica desenvolveu. Nós não somos algo fora da expansão do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, nós somos parte intrínseca. A questão que estivemos discutindo, e aí o Fernando Henrique saiu fora dela, podemos superar isso ou não? O Fernando nos deu uma resposta terrível: não podemos. Então,
Vamos então, mas podemos esperar com uma outra estrutura econômica, que nós transformamos o mundo, nós poderemos terminar com essa situação de sermos simplesmente subordinados à economia mundial e produzirmos o que a economia mundial nos permite produzir. Não dá para superar. Não dá para superar a dependência. O que nós podemos fazer é negociar a dependência. Veja que coisa perversa aqui. Esse país assumiu como perspectiva. Nós só podemos negociar a dependência. E tem mais. A dependência, claro, ela provoca situações econômicas difíceis para nós, provoca esse atraso econômico nosso. E por quê? Não é? Por que esse atraso econômico? O Fernando insistiu, trabalhou muito sobre essa ideia. Não existe esse atraso econômico necessariamente. Nós podemos ter um desenvolvimento dependente. Então nós podemos nos desenvolver, expandir a nossa economia na condição de dependente, subordinado. Isto é, aceitemos, não é? E procuremos desenvolver-nos nessa condição de dependência. A outra conclusão que ele tirou nos estudos, sobretudo o debate, quando ele abriu o debate conosco para nos atacar na década de 70, a outra questão foi a democracia. A democracia não é incompatível com a dependência. É possível haver um desenvolvimento democrático dentro das condições de dependência. Então, nós temos aqui uma segunda possibilidade de utilizar essa democracia para nos reforçar a nossa capacidade de negociação, subordinada, dependente. Esse documento que aparece no começo, chamando a atenção para as grandes qualidades do governo Fernando Henrique, ele insiste muito nessa visão subordinada. Apesar de subordinado, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Temos instituições hoje que são muito... Ele é um criador de instituições. E que instituições são essas? O Banco Central, por exemplo, uma instituição fantástica. É uma instituição que comanda todo o dinheiro do nosso país, todos os recursos do nosso país, sob a direção de 6 ou 7 sujeitos indicados, no qual não se toca e que obedece a uma coisa chamada mercado. Livre, já não dá para dizer, porque é um mercado composto de umas 100, 300 pessoas que mandam na economia do país. Esse Banco Central, eleja quem se eleja, ele continua fazendo sempre a mesma política a serviço. Inclusive, eles institucionalizaram isso. Eles têm uma pesquisa permanente, mensal, para que esses poucos senhores que representam o mercado digam o que o Banco Central deve fazer. Essa é uma instituição, não é? Muito importante. É uma instituição antidemocrática, por princípio. E, ademais, a própria defesa dessa instituição é colocada em nome da antidemocracia. As decisões fundamentais sobre a nossa vida econômica não podem estar na mão do povo. O povo não entende nada de economia. Quem entende de economia são os técnicos que dirigem o Banco Central. E nem os políticos também não têm por que se meter aqui. Isso é o mundo, nós, mais os 100 e poucos tipos que dirigem os principais bancos e setores financeiros do país, é que podemos dizer o que deve ser a política econômica desse país. Uma instituição fantástica. É até muito impressionante que um povo aceite que exista uma instituição desse tipo. Uma instituição que nega, ele faz uma eleição, elege um presidente, e esse presidente não pode intervir nessa política. Essa é a política deles. São 6 caras, 7 caras. Nenhum deles é um grande economista. Nenhum deles. Eu vou dizer que não vamos entrar no discutir caso por caso, mas não tem
nós não podemos chamar nenhum deles de grande economista. Contra o que eles dizem e contra as políticas que eles propõem, cujos resultados são terríveis para o país, não é? Nós temos, por exemplo, a opinião até de gente que apareceu do lado deles. Uma prêmio Nobel, por exemplo, o Stiglitz. Né? O Stiglitz vem e diz: está tudo errado o que vocês estão fazendo. Os coisas continuam fazendo a mesma coisa. Vamos tomar em consideração Stiglitz não tem nada de economia, são eles que entendem. Eu não sei porquê, não sei quem deu essa autoridade para eles, não sei de onde surgiu isso, né? Então, essa mentalidade da dependência, não é? Isso foi uma das coisas que nós insistimos muito durante os anos 60 e 70. Não, a dependência não é uma questão externa. A dependência a nossa sociedade se estrutura como dependente. E a nossa classe dominante, ela reproduz um pensamento em que a condição de dependência é um elemento essencial desse pensamento. E a teoria que o Fernando desenvolveu nos anos 70 é exatamente isso. Ele deu uma sofisticação grande a essa teoria, digamos, quase primitiva da nossa oligarquia. Nós somos claro que nós criamos uma série de mitos, né, para tentar garantir essa condição de dependência e a nossa postura de submetermos a ela, não é? Primeiro era a racial, não, aqui é raça inferior, etc., não tem jeito. Mas o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, o mundo produziu uma mudança muito substantiva nessa questão. Os povos colonizados tomaram o poder dos colonizadores. Eles foram derrotados em todas as partes. Todos os países que se levantaram depois da Segunda Guerra Mundial, e alguns que já vinham de antes, numa luta por independência política, para acabar com o sistema colonial antigo, porque surgiu um outro neocolonialismo posterior, mas em todas essas lutas, em que a resistência dos colonizadores foi militar, extremamente violenta, ideológica também, é claro, perderam. Eles perderam. Os Estados Unidos perdeu a Guerra da Coreia, que ele quis conter a Coreia, não conseguiu, ficou a Coreia do Norte, que ele quis tirar. Os Estados Unidos tentou apoiar a experiência francesa de tentar manter a Indochina e Vietnã. Um fracasso colossal. Teve que sair correndo do Vietnã. Os Estados Unidos invadiu o Iraque para acabar com o Iraque, com as armas terríveis que depois se confessa que não existe, que nunca existiu. Aliás, esse é uma outra coisa que está cada vez mais dura. Como é possível que se mantenham e se usem mentiras como instrumento de mobilização de povos inteiros para ocupar outras regiões do mundo. Depois se descobre que isso é mentira, e no momento que se descobriu que isso é mentira, isso não provocou nada. Os mentirosos estão lá. A mentira, inclusive, chegou na presidência da República nos Estados Unidos, chegou no primeiro-ministro da Inglaterra, etc. Hoje está claro que eles participaram dessas informações falsas que justificaram guerras violentíssimas e fracassos militares, inclusive, porque terminaram com um fracasso militar. Esse controle da informação que se rompe de repente, expõe as pessoas que fizeram tudo isso e fica por isso mesmo. E não é só esses casos, são muito mais que aqui é uma história que nós podemos fazer realmente de como se construíram falsas informações e mitos, etc., para servir ao processo de dominação do mundo. E as intervenções militares, as formas mais violentas e brutais para tentar manter esse sistema econômico mundial. Então, o que nós vemos é o seguinte: essa problemática da dependência, ela permeia todos os aspectos da nossa vida econômica, social, política, intelectual, pensamento, emoção.
Né? Tudo isso está permeado por essa situação básica. Mas também, vejam bem, isso não quer dizer que nós estamos submetidos de maneira definitiva e absoluta a essa situação. Nós estamos em rebelião contra ela há muitos anos, e de guerra, de lutas, alguns lugares mais bem-sucedidas que outros, etc. E essa luta é uma luta em que nós temos acumulado força nesses anos todos. Não podemos aceitar simplesmente essa consequência absurda de que, como nós vivimos sob essa condição de dependência, nós temos que aceitá-la como parte constitutiva necessária. Não, nós podemos alcançar a nossa autonomia e a nossa capacidade de dirigir as nossas vidas. Nós não temos por que aceitar que nós somos povos inferiores e temos que nos submeter, não? Do ponto de vista que eu estava chamando a atenção, por exemplo, nas lutas anticoloniais, a Ásia foi, os asiáticos foram transformados em seres inferiores durante um longo período, e os asiáticos já se reestruturaram, já estão em marcha, num período muito fundamental, e estão constituindo e estruturando um polo econômico novo no mundo, que estamos a passos de que esse polo econômico venha a ser o fator organizador da economia mundial. Então, os povos inferiores são os povos que estão assumindo a condição de povos superiores, já que eles querem botar quem sobe é superior, o outro inferior, porque essa forma hierárquica de organizar a economia mundial é parte do capitalismo, do imperialismo como sistema mundial. Então, tem os que são superiores, que são inferiores, etc., por razões étnicas, por razões raciais, por razões religiosas. Numa época muito grande, os católicos são inferiores, os protestantes eram os únicos capazes de fazer uma economia moderna. O surgimento do capitalismo veio exatamente do pensamento protestante, a ética protestante que permitiu criar o capitalismo, etc., etc. As invenções mais estranhas a que nós nos submetemos. A civilização ocidental superior, nova, com toda uma capacidade de produzir uma situação de relação humana superior ao que as civilizações anteriores foram capazes de produzir, que são civilizações, são pré-civilizações, porque inclusive a teoria foi se desenvolvendo no sentido de transformar o comportamento capitalista numa forma superior de existência, que seria a civilização. A civilização. E as formas anteriores são formas anteriores colocadas por eles, porque elas existem, inclusive, no mesmo período. Mas o capitalismo estaria destruindo tudo isso e o progresso ia transformar todo mundo igual ao centro do capitalismo mundial e a sua visão do mundo, etc., etc. Não é? Nós chegamos à ideia de que a modernidade, não é, seria o espaço dessa nova civilização que se imporia e está se impondo, segundo eles, sobretudo depois das décadas de 80, quando o Fukuyama trouxe a ideia de volta que a história terminou. Não, o fim da história é o capitalismo. Depois do capitalismo não tem nada. Esse é o fim da história para eles, né? É o fim da história porque é também que é a imposição de uma civilização sobre o mundo, né? E tudo mais não são civilizações. Inclusive, um dos elementos mais importantes dessa civilização é que ela faz história.
Ela é que é portadora da história. Entende? Daí que nós podemos chegar à situação de que os Estados Unidos, que deve ter 250, 300 anos de história, é um caso de historicidade importante, um centro da história. A China é uma economia, é uma sociedade sem história. A China tem pelo menos 3.500 anos quase de continuidade histórica. Continuidade histórica. E a China é a histórica. E os Estados Unidos, que não tem história, é história. Então nós invertemos todos os... essa inversão é feita com a maior tranquilidade. Porque todo mundo acredita. Você vai conseguir organizar as coisas de tal maneira que todo mundo acredite nisso. Não é? Então, a confrontação que significou a teoria da dependência, com todas essas visões, de toda essa articulação de justificação de um desenvolvimento desigual e combinado, como nós chamamos, não é? de uma situação em que essa civilização substitui qualquer outra forma anterior de organização social, etc. E a posterior, então, com o que eles chamam o fracasso da União Soviética, a vitória deles sobre a União Soviética, significaria que essa aí não tem, depois do capitalismo não tem nada. Isso é uma das formas de absolutismo, igual foi o fascismo, etc. E chegamos a essa interpretação do o mundo dominado, não é, por essas forças, foi destruído. Destruímos o nazismo, mas não foram as tropas soviéticas que entraram em Berlim, não foram as tropas soviéticas que acabaram com o nazismo? Sem nenhuma ajuda do Ocidente, porque eles saíram correndo para parar os soviéticos. O Patton saiu correndo para parar os soviéticos. Então, quer dizer, o futuro, que não era futuro e sim passado, ele então derrotou uma das formas, né, de absolutismo terrível. Aí nós descobrimos que eles que eram os absolutistas agora. Inclusive, nós temos um processo de perdão aos nazistas muito sofisticado, muito sofisticado. Tem muitas correntes do nazismo que ocupam posições fundamentais na história do pensamento do pós-guerra, sem deixar de ver que foi a Alemanha, foi a Itália, foi o Japão, foram as potências nazistas principais as que receberam ajuda econômica mais intensa depois da Segunda Guerra por parte dos Estados Unidos para recuperar suas economias. Onde continuaram como parte muito importante da vida política, social e cultural desse país, a grandes lideranças nazistas. Então, vamos tirar uma conclusão aqui, um pouco acompanhando alguns companheiros na Europa, também nos Estados Unidos, etc., que reconheceram que a crítica que a teoria da dependência estava trazendo não era uma crítica secundária, era um desafio radical ao pensamento hegemônico construído pela Europa, pelos Estados Unidos e pela expansão do capitalismo mundial. Não se trata simplesmente de que nós encontramos um defeito aqui ou uma questão ali. Não, nós começamos a articular realmente um pensamento que está exigindo de nós, inclusive, a construção de um pensamento muito profundo, historicamente, muito profundo como concepção da própria ciência. Nós estamos exigindo que se questione uma visão da ciência do século XVI, XVII, que quer ainda comandar a ciência no mundo moderno. Vejam vocês, o socialismo teve suas limitações terríveis, etc., no processo soviético, mas quem rompeu e foi para o espaço
e abriu, então, uma nova etapa total do conhecimento humano, foi a esta economia considerada hoje fracassada, etc. O Gagarin. Foram os soviéticos. Ele que viu a Terra pela primeira vez. Ele comprovou, desde fora, não é, que o cosmos é uma coisa totalmente diferente do que a ciência tinha pensado até então. Nós partimos, inclusive, para uma visão do cosmos hoje que é uma visão histórica do cosmos. E não existia história, não existia tempo no cosmos da ciência antiga, não existia o tempo. E hoje se incorporou definitivamente. Então, não se trata só, se trata de refazer a ciência, o pensamento humano. Não é? Se trata de repensar a democracia, se trata de repensar os sistemas econômicos, a forma de organizar a economia, etc. É uma crítica que nos associa com a perspectiva socialista. A Europa abandonou a perspectiva socialista, eles estão abandonando, transformaram isso numa vitória espetacular do capitalismo. Só que, nesse momento, há uma discussão, só aqui para nós encerrarmos, para ver exatamente onde foi essa vitória deles. A vitória deles. Eles implantaram a visão neoliberal. Eles implantaram no mundo essa visão neoliberal. O resultado, nós estamos diante de uma economia mundial que o centro da economia mundial está em plena crise, né? Onde existe expansão da economia mundial são exatamente nas regiões onde houve uma rebelião anticolonial, anti-imperialista contra os poderes que estiveram exercendo o domínio do mundo. E nesse momento estamos assistindo, inclusive nos Estados Unidos, uma tentativa de repensar as coisas a partir dessa nova situação. Larry Summers, que é um dos principais economistas norte-americanos, dos liberais americanos, inclusive, ele está defendendo a tese de que os Estados Unidos e o centro da economia mundial não pode mais crescer, sobretudo os Estados Unidos. Essa é uma economia que se está... Aí o Fernando Henrique acusa nós de ser estancacionistas, dizer que a economia se estancou. Não é verdade. Nós sempre pensamos a economia como ciclos econômicos, como processo de subir, descer, etc., porque faz parte da lógica do desenvolvimento do mundo. Mas esse grupo é um grupo de economistas principais da América. Nós não podemos mais crescer. E estamos... Bom, na verdade, houve até decrescimento de 2008 para cá. Não se cresceu e até se decresceu. Então, o que nós temos que fazer? O Larry Summers disse, não, nós temos que inventar formas para manter, criar um crescimento artificial na economia, entre as quais está o endividamento colossal do Estado continuar, porque neste momento a discussão é muito grande. Os Estados Unidos está devendo tudo o que ele produz no ano. E há toda uma corrente, claro, dizendo, não, você tem que cortar o consumo, o gasto público. Se você cortar o gasto público igual ao que você produz num ano, mesmo que você ponha isso em 10 anos ou 20 para pagar, seria 10%, 20% menos do que o Estado gasta atualmente. O que levaria a economia, então, não só à estagnação, mas à queda. Então, o Sam diz, não, nós temos que criar formas artificiais para a sobrevivência, para poder manter um crescimento, mas também não podemos ter expectativa de que será grande esse crescimento. Para poder manter esse pequeno crescimento de 1%, 2%. Agora, do outro lado, o que vem? Já grandes estudiosos da economia americana nesse momento disse, bom, este ano a China tem um PIB, um produto interno bruto igual ao dos Estados Unidos. A China continuará a crescer a 7,5% ao ano. Em 7 anos, a China vai ter o dobro da economia americana. O PIB da China vai ser 2 vezes maior que o PIB dos Estados Unidos. Portanto, nós
podemos mais pensar em dirigir o mundo economicamente. Não temos força para isso mais. E temos que aceitar realisticamente. Mas isso, mesmo assim, está tentando invasão aqui, que é situações de ponta no mundo inteiro, de tensão, ameaças de guerras, etc. Quando você já tem uma série de gente trabalhando, nós, nos próximos 10 anos, não vamos mais poder dirigir o mundo. Isso está perdido. Então, isso é muito... É a situação concreta que nós vivemos. Se é assim, nosso pensamento, nossa crítica, esse extremo processo crítico que se desenvolveu entre nós nesses anos todos, junto com essas experiências importantíssimas que estão se desenvolvendo no mundo positivas, junto aos grandes momentos de avanços políticos que nós tivemos e que foram respondidos por uma brutal violência dos regimes ditatoriais, e nossa criação, afinal, aqui voltando ao começo, nós aqui na América Latina estamos apresentando o melhor processo de segurança alimentar do mundo. Estão nos chamando de estar criando uma sociedade, uma economia em que as pessoas estão vivendo uma situação alimentar horrível, onde há uma ameaça terrível, uma situação de fome, etc, etc, porque as pessoas não podem se alimentar. E os dados mostram exatamente o contrário disso. Nós temos, nesse momento, a Venezuela conseguiu, por 75% da população em idade de estar na universidade, está na universidade. 75%. Primária, universal, todo mundo está na primária. Secundária, todo mundo está na secundária. Universitária, 75% está. Então, e aí vamos para outras coisas mais. E se nós pegarmos o processo cubano também, nós podemos dar explicações. Cuba, nesse momento, tem missões médicas em 70 países do mundo. Um dos quais é a nossa aqui, contra a qual se levantam interesses locais colossais contra. Mas 70 países não têm condições de ter uma saúde à altura das suas necessidades. E Cuba, sim, tem condições de ajudar esses países de maneira colossal. Então, esse fracassado socialismo, essas fracassadas experiências de libertação no mundo, e que se quer transformar em uma luta perdida, isso aqui é derrota, essa gente não representa nada. Não é? O que representa o mundo, o quê? É o fracasso econômico norte-americano. O futuro são eles? Ou esse esforço teórico nosso, crítico, e de construir realmente uma grande alternativa de pensamento, não será realmente o caminho do futuro? Fica a questão. Bandera